Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Professor Antônio Djalma em mais uma aulinha aqui da nossa disciplina de Teoria e História do Direito. O tema dessa nossa aula, como vocês estão vendo aí, é o direito e a sua relação com a justiça nesse grande pensador que estamos estudando nessa semana, chamado Hans Kelsen. Preparados todos vocês? Não se distraiam, mas em tempos de home office tem um bacurizinho que tá aqui, beleza, Pedrinho? Dá um oi pra galerinha. E aí? Oi! Oi! Ele não teve jeito. Eu ia brigar com ele, mas falei, fica aí então. Vamos aproveitar o máximo que a gente puder, beleza? Então, uma vez que a gente tenha em mente que a temática nossa é essa, da teoria do direito, a teoria pura do direito e sua relação com a ideia de justiça, então nós vamos tocar o barquinho aqui na nossa relação com esses termos, beleza? Como é que pro nosso querido e bom e velho amigo Hans Kelsen, como é que ele analisa essa questão entre a distinção entre o direito e a moral? A pergunta que nós devemos fazer nesse de antemão é, afinal de contas, o direito se distingue da moral? E se sim, de que forma? Nós vamos perceber que o Kelsen ele vai criticar uma tese, né, que os juristas do seu tempo, os positivistas jurídicos, né, que eles vão tentar distinguir direito e moral a partir desse critério de interioridade e de exterioridade. Em que sentido isso, professor? No sentido de que o direito cuidaria desse aspecto externo do indivíduo e que a moral, então, ficaria restrita a esse aspecto interno. O Kelsen vai criticar um pouco essa tese e vai dizer que, por vezes, o direito vai ter que regular condutas internas e, por vezes, a moral também vai ter que dar pitaco nas condutas externas. E é da mesma forma, nessa reciprocidade, que essa tese vai acabar caindo por terra. Mas então, em que termo nós podemos falar dessa relação entre direito e moral no pensador nosso chamado Hans Kelsen? O fato é que esse critério de interioridade e de exterioridade ele seria insuficiente para dar conta do problema, beleza? Então, isso que vocês têm que ter em mente logo de cara nessa relação. Mas então, como é que ele vai pensar nisso? Ele vai fazer uma cisão metodológica entre ética e direito. Então, os métodos aqui serão distinguidos, né? E serão distintos, né? E se o direito for entendido e definido exclusivamente a partir das ideias de normatividade e de validade, então o seu campo nada tem a ver com a ética. Mas, Kelsen vai definir que as normas jurídicas são estudadas pela ciência do direito. Então, as normas morais são objeto de estudo de uma ética como ciência, enquanto que as normas jurídicas deveriam estar restritas a uma ciência jurídica propriamente dito. Perfeito? Então, há uma cisão metodológica entre ética e direito. Embora o Kelsen vá criticar essa ideia, ele vai tentar distinguir de que maneira, então, essa distinção. Essa questão metodológica. E ele vai dizer o seguinte, que o raciocínio jurídico não deverá versar sobre o que é certo ou errado, sobre o que é bom ou mal, sobre o que é justo ou o que é injusto. Mas, atento para isso, o raciocínio jurídico deve versar sobre aquilo que é lícito ou ilícito, legal, do ponto de vista da lei, da Constituição, constitucional, ou ilegal. Quem vai tratar do que é certo e errado, bom e mal, justo e injusto, ética e moral. Quem vai tratar do que é lícito e ilícito, legal ou ilegal, válido ou não válido, aí sim, o nosso aspecto jurídico, beleza? Ora, por isso que quando ele vai fazer essa diferenciação entre moralidade e juridicidade, ele vai perceber que os cientistas jurídicos, sobretudo os positivistas jurídicos, vão ter uma preocupação excessiva com a autonomia da ciência jurídica. E o Kelsen está dentro dessa perspectiva. Ele está criando, como a gente viu na aula do número 1 do Kelsen, né? Como a gente viu do longo todo da teoria pura, ele está preocupado em transformar a área jurídica a partir de um critério de cientificidade. Kelsen afirma que se estamos diante de um determinado direito positivo, deve-se dizer que este pode ser um direito moral ou imoral. E aqui começam algumas ideias. Não é que nós não devamos nos preocupar com a justiça, com a bondade, com o que é bom, mal, justo e injusto, mas o fato é que nós temos, de um ponto de vista científico,
nos preocupar se aquilo está de acordo com o ordenamento jurídico ou não. E não se aquilo está de acordo com a moral ou não. É certo que se a ideia de um direito moral, a ideia de um direito alinhado à moral é bom, deve ser. Há de se reconhecer que ambos são vinculativos de conduta, tanto a moral quanto o direito. E há de se reconhecer que o direito, estando do lado da justiça, é muito melhor. Mas o direito não deve ser determinado pela norma moral. O direito positivo sempre pode contrariar. Olha que louco! Um direito positivo pode contrariar o mandamento da justiça. O senhor pode fazer isso? Pode, porque o direito não está preocupado com uma vinculação de ações morais, beleza? Nem por isso ele deixará de ser válido. Ao contrário, se ele não cumprir com os pré-requisitos, com o ritual, com o processo legal, né, para tentar fazer justiça, então ele não será válido. Dá para entender um pouquinho a diferença, pessoal? Ora. O direito positivo é o direito posto e positivado pela autoridade do legislador. E por isso ele é dotado de validade e por obedecer a condições formais para chegar a tanto. Por isso que ele pertence a um determinado sistema jurídico. E essa garantia, esse esquema, é a garantia de uma cientificidade para o direito. Beleza? Não vai estar alinhado e atrelado a uma perspectiva moral, mas vai estar alinhado, então, portanto, alinhado a esse sistema jurídico. Mas então, o direito precisa, afinal de contas, respeitar a moral? Não, não precisa. Não é esse o objetivo do direito. Ele não precisa respeitar um mínimo moral para ser definido e aceito como tal. A natureza do direito, para ser garantida em sua construção, não requer nada além do valor e do conteúdo jurídico propriamente dito. Ainda que o conteúdo moral se distancie e estejam vinculando ações de conduta diferentes, portanto devem ser, na medida do possível, como a gente viu, melhor que esteja alinhado, mas não é esse o critério fundamental e determinante para a validade de uma norma jurídica. Beleza? Estão me acompanhando aqui? Estão me acompanhando mais ou menos? Tranquilos? Então tá bom. Por isso que positivistas vão sempre pensar essa separação entre direito e moral a partir de alguns critérios. E... olha o Piazinho aqui fazendo. Ele falou que não ia fazer barulho, sabe? Ele falou, papai, eu vou ficar bem quietinho aqui. Tá fazendo barulho, né? Mas tranquilo, vem aqui com o papaizinho. Vem aqui com o seu papaizinho. Ora. Como é que funciona então essa relação entre direito e moral para esses positivistas, do qual Kelsen é um grande defensor, ainda que com algumas qualidades que são bem singulares. Para eles, é válida a ordem jurídica, ainda que contraria os alicerces da moral. A validade e a justiça de uma norma jurídica são juízos de valor diverso. A validade e a justiça de uma norma jurídica são de juízos de valor diverso. A validade pertence ao campo da ciência jurídica. Já o ideal de justiça pertence ao campo da moral e da ética. Então são baseados em juízos de valores diversos. E uma norma pode ser, olha que aqui é importante pensar nisso. Uma norma pode ser válida e justa. Sim, olha que legal. É bom que assim seja. Mas ela pode ser válida e injusta também. O professor não cumpriu com o critério da justiça. Tudo bem, mas cumpriu com o ritual? Cumpriu com o processo legal? Está aliada ao ordenamento jurídico? Está. Então ela é válida, ainda que não seja justa. Ela pode ainda ser inválida e justa. Aqui eu já estou pensando em alguns casos, né? E alguns casos que são polêmicos, né? Mas eu vou jogar a bola para vocês. Que tipo de norma, dentro dessa diferenciação, que vocês podem identificar, que tipo de decisão judicial, jurídica, vocês têm acompanhado na mídia, de uma norma, de uma ação jurídica, né? Que é inválida porque não cumpriu com os preceitos legais, mas que tem alcançado justiça. Ou ainda ela pode ser inválida e injusta. Por isso que precisamos estar muito atentos a isso. Tá gostosa essa colherzinha? Tava comendo doce com essa colherzinha, né? Tava gostoso? Tava, né?
Muito bem, vamos seguir o barco aqui. E como é que o Kelsey se posiciona? Os positivistas vão abordar essa questão da morada do jeito dessa forma. Como é que o Kelsey aborda isso? Ora, 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 e aqui vemos uma ideia muito interessante. Kelsey quer expurgar do interior da teoria jurídica a preocupação com o que é justo e o que é injusto. É missão da ética investigar o certo e errado, o justo e injusto, o bom e o mal. E para a ciência do direito, não é interessante ter que determinar essas questões. Não é dever do juiz fazer isso. Não é dever do legislativo, embora do legislativo seja, mas não é dever daqueles que são os aplicadores da lei fazer isso. Para a ciência do direito, é desinteressante determinar-se em investigações metodologicamente diversas da ciência jurídica. O direito não pode interferir nas outras ciências, na antropologia, na sociologia, na filosofia, na ética, na moral e assim por diante. E da mesma forma que a ética não deve também interferir na ciência autônoma do direito, porque senão estaríamos interferindo em competências que não lhe competem. Beleza? Por isso que a justiça em Kelsey... Você está entendendo, Pepe? Está entendendo? Sim. Sim, né? Viu? Ele está acompanhando. E vocês estão me acompanhando? Mais ou menos. Por isso que direito... por isso que essa noção de justiça em Kelsey, discutir a justiça, não deve ser a tarefa da teoria jurídica. Não deve ser tarefa de uma ciência jurídica. Mas isso não quer dizer que o Kelsey, enquanto cidadão, enquanto cientista político, jurídico e também teórico da justiça, vá deixar o estudo da justiça. O fato é que a aplicação da regra, da norma, da lei jurídica não implica em ter que estar alinhado com a ideia de justiça. O que ele está dizendo é que essa investigação pertence a outro campo científico. Ele pode ser um filósofo do direito, um filósofo da justiça, um teórico da justiça. Enquanto teórico, sim, questionar, definir, pensar quais são as bases. E ele faz isso. Há várias obras onde o Kelsey vai se reportar a essa ideia de justiça. Mas por isso que ele não recusa estudar o justo e o injusto. Ambos possuem lugar em suas teorias, mas um lugar desse estudo da justiça não é o lugar da sua famosa teoria pura do direito. Ou pelo menos dessa característica científica positivista do direito. Para essa teoria pura e para essa concepção científica do direito, para essa somente o direito positivo e seus modos hierárquico e estrutural, aquilo que a gente viu nas aulas anteriores, deve ser objeto de preocupação. Beleza? Estão me acompanhando? Maravilha! Por isso que aqui quero sugerir a vocês o texto base dessa nossa aula e que vai ajudar vocês a entender um pouquinho melhor essa relação, que é a primeira parte lá da estática jurídica da obra chamada Teoria Pura do Direito. A leitura de um trecho de texto do Kelsey sobre o direito e a natureza, e agora está a proposta de falar sobre essa relação entre direito e moral. Beleza? Divirtam-se, aproveita a leitura do Kelsey, é um momento importantíssimo da formação de vocês e que a gente possa discutir isso nas próximas aulas. Tranquilos? Entendeu tudo? Entendeu tudo? Quase um jurista formado. Dá um tchauzinho pra galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Valeu. Ele se comportou, né? Parabéns, toca aí. Mandou muito bem, Eu fiquei Pedro. olhando por aqui, ó. E ele estava aprendendo, viu? E vocês aprenderam? Estavam prestando atenção até o final? Então, tchauzinho do Pedrinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Abraços. Falou e até mais.